Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor Antônio. Pastor Antônio, um profeta de Deus. Eu, de fato, não reconheço muitos profetas no nosso meio, mas o pastor Antônio é um desses profetas. E a minha casa, né, hoje desfruta de palavras que foram liberadas através da vida dele. Minha esposa mesmo tem um testemunho forte que ela orou para que o pastor Antônio viesse e fosse supervisor, precisam de 2 supervisores, na ordenação dela. E naquele dia teve uma palavra específica para a vida dela, mas ele não sabia. E até hoje, praticamente, não tem uma vez no mês que ela não escuta essa palavra. Sempre quando vem o momento, né, ela vai e coloca, e o Senhor ministra mais uma vez, em nome de Jesus. Eu tenho convicção de que esse dia não será diferente. Amém. Essa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida deste servo. A palavra fala que, né, o Senhor traz os profetas. Eu creio que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração hoje, específico. Não é a necessidade de irmos até outros lugares procurando um profeta, uma palavra. O Senhor trouxe esse servo de Deus lá da Inglaterra, para que hoje viesse a testificar, a confirmar coisas que o Senhor tem para nós como igreja, mas também específico. Por isso, enche o coração dele hoje. Eu creio que já há uma santa expectativa no nosso coração, mas eu creio que já há, ó Deus, um coração, uma chama incendiada no coração dele. E essas palavras, ó Deus, fluam livremente no nosso meio. Nós o reconhecemos como um profeta neste lugar. E queremos ver esse galardão se manifestar nesta noite, em nome de Jesus. Diga assim comigo, eu creio que o Espírito do Senhor, nesta noite, falará ao meu coração, especificamente, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, pastor Sérgio, obrigado. De tratamento do pregador, eu entendo isso perfeitamente. Aleluia, a paz é a graça do Senhor Jesus, amém, irmãos? É sempre muito bom voltar aqui em Belo Horizonte. Fui ordenado junto com o pastor Azemar, nos convertemos juntos. Ele, na verdade, foi o meu anjo da guarda, ele me consolidou, ele tem essa glória. Sou eternamente devedor a ele, amém? E é sempre bom voltar aqui. Nós pastoreamos no sul do Brasil, plantando a primeira videira do sul, que hoje está com mais de 3 mil membros, para a glória de Deus, né? Depois estivemos ali em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, plantando igrejas. Estivemos ali 5 anos, plantamos quase 30 igrejas no interior de São Paulo. E há 1 ano e meio estamos na Inglaterra, né? Se você é cidadão europeu e deseja mudar-se para a Inglaterra, o pastor Zemar disse que eu estou autorizado a te levar já agora. Você já sai daqui, já passa em casa, pega a mala e já vamos embora. Amém? Mas, enfim, e hoje eu quero conversar com você. Eu vou pregar sobre o mesmo tema da manhã, mas acredito com um foco um pouco diferente do pastor Azemar. Mas eu quero falar sobre vencer o espírito da pobreza. Nesse tempo de dezembro, geralmente nas nossas igrejas, nós pregamos sobre finanças, e eu quero encher o seu coração de fé, como nós temos dito aqui, para crer que o nosso Deus é um Deus de abundância, que o nosso Deus é um Deus de milagres, que o nosso Deus é um Deus de provisão, que o nosso Deus é um Deus bom. Amém? Então vamos começar abrindo a nossa Bíblia lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Essa é uma noite de milagres, amém? Deus vai falar com você hoje, palavras proféticas vão ser liberadas aqui, o Espírito de Deus vai curar pessoas aqui. Se você está com alguma dor, alguma enfermidade, eu quero dizer, você não vai voltar para casa da maneira que você chegou aqui, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? 3 João capítulo 1, versículo 2 diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Diga comigo, prosperidade e saúde. Amém? Assim como é próspera a tua alma. Aqui João estava endereçando essa carta a Gaio, essa saudação a um dos seus discípulos, Gaio. E ele diz então a ele: olha, a sua alma é próspera, mas eu tenho orado por você
para que não só a sua alma seja próspera, mas que você seja próspero, que o seu corpo seja próspero, amém? Né? Deixa eu te dizer, você já fez o cursão, você aprendeu lá que você é um espírito, habita em um corpo e tem uma alma, amém? Né? Então deixa eu te dizer, a vontade de Deus é que a prosperidade possa alcançar cada uma das esferas do seu ser, amém? Essa prosperidade, a prosperidade que vem de Deus, ela começa no nosso espírito. Ela começa quando o nosso espírito foi recriado. Seu espírito foi recriado. Agora você é templo do Espírito Santo, amém? Que coisa tremenda. Mas essa prosperidade, ela tem que transbordar para a nossa alma. A sua alma tem que ser próspera. Você tem que viver na paz, na graça, na alegria, na motivação do Senhor, amém? Mas também essa prosperidade tem que alcançar o seu corpo. Quando a gente fala de prosperidade aqui, nós não estamos falando simplesmente de finanças. Nós estamos falando de uma vida abundante. Não adianta nada, meus irmãos, ter 1 milhão na conta bancária sobrando, mas está entrevado numa cadeira de rodas em casa, não é verdade? Está numa UTI de hospital, ou está com um filho doente à beira da morte. Não adianta nada. A vontade de Deus é te dar uma vida abundante. A prosperidade de Deus quer alcançar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Amém? E para falar sobre isso, eu quero fazer nessa noite 3 perguntas e te dar 3 conselhos. Amém? Diga comigo, 3 perguntas e 3 conselhos. A primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: será que Deus realmente quer prosperar os seus filhos? Será que essa realmente é a vontade de Deus? Porque por muito tempo no meio evangélico houve um ensino enganoso que confundia pobreza com piedade. Houve um ensino enganoso que dizia o quê? Que dizia que Deus usa as circunstâncias difíceis e que às vezes até Deus envia circunstâncias difíceis para tratar conosco, para lapidar o nosso caráter. É claro que Deus usa todas as coisas, Ele é o Deus que transforma maldição em bênção, amém? Mas deixa eu te dizer, Deus não precisa mandar miséria na sua vida para moldar o seu caráter, amém? Deus não precisa, Deus não está lá no céu planejando qual tribulação Ele vai mandar na sua vida nesse mês, para que você possa se quebrantar. Não, Deus é um Deus bom, amém? Tudo que vem na sua vida de bom, você pode ter certeza que vem de Deus. Tudo que vem na sua vida de mal, você pode ter uma certeza, não foi Deus que mandou para a sua vida, amém? Glória a Deus, né? Deixa eu te dizer, isso fica claro desde a criação. Se você vai lá para Gênesis 1, abre lá comigo em Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Amém? Primeira coisa que Deus fez depois de criar o homem foi o quê? Os abençoou, amém? E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, querida, a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem foi abençoá-lo. Por isso, a vontade de Deus é que você seja abençoado. Você já é abençoado. Você está debaixo da bênção de Deus. A sua vida está debaixo da bênção de Deus. E nós precisamos crer que a natureza de Deus fala de abundância. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem, no jardim do Éden. E quando eu penso no jardim do Éden, lá na Inglaterra é um país muito bonito. A natureza lá é muito bonita. Chove demais, então é tudo muito verde, aqueles campos maravilhosos, e às vezes você vai em algumas paisagens, nos vales assim, quando chega a primavera então, é impressionante, tudo floresce, aquele tanto de cor diferente, aquele tanto de flor diferente, Deixa eu te dizer, a própria criação proclama o Deus da abundância, amém? Tudo que Deus criou, Ele criou com abundância. Se você olha a criação proclama que o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus não é um Deus de miséria, o nosso Deus não é um Deus de restrição, o nosso Deus não é o Deus que quer que você só tenha ali o extremamente necessário para sobreviver. Não, nosso Deus é um Deus de abundância, amém?
Olha só, se você ainda não está acreditando em mim, eu vou te mostrar um salmo que fala exatamente isso. Vai lá para o Salmo 35. Salmo 35, versículo 27. Esse aqui você tem que sublinhar e decorar hoje. Salmo 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Aleluia! Quantos aqui são servos de Deus? Amém? Então tem uma notícia para você. A Bíblia diz que Deus se alegra na sua prosperidade. Deus é seu pai, querido. Quantos aqui são pai e mãe? Você tem filhos? Quantos aqui tem filhos? Deixa eu te dizer, não tem coisa melhor na vida de um pai, de uma mãe, do que ver os seus filhos prosperando, não é verdade? Tudo que um pai ou uma mãe quer é ver que seus filhos estão prosperando. É ver que seus filhos estão sendo bem-sucedidos na vida, que seus filhos estão caminhando, na verdade, em primeiro lugar do Evangelho, e que estão sendo bem-sucedidos no seu casamento, estão sendo bem-sucedidos na sua profissão. Agora, se nós que somos maus queremos coisa boa para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é a expressão da bondade, amém? Então aqui diz que Deus tem prazer na sua prosperidade, na prosperidade dos seus servos, amém? Então Deus não tem prazer na necessidade. Diga comigo, Deus tem prazer na prosperidade, não na necessidade, amém? Então coloca uma coisa firmada no seu coração. Se você está enfrentando uma dificuldade financeira, essa não é a vontade de Deus para você. Deus não está usando isso na sua vida, Deus não mandou isso para você. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se compraz na prosperidade do seu servo, amém? Então a primeira pergunta é essa: será que Deus quer prosperar os seus filhos? Qual que é a resposta? Sim, Deus quer nos prosperar. Segunda pergunta que eu tenho para você nessa noite: será que a nossa prosperidade, ela vem de Deus, ou ela vem de nós mesmos? Ah, fulano é próspero porque nasceu em berço de ouro. O Beltrano ali está prosperando, mas também ele trabalha das 5 da manhã às 10 da noite. Por isso que ele está prosperando. Deixa eu te dizer, tudo isso é muito bom, mas eu tenho uma coisa que é melhor ainda. Nós precisamos amparar a nossa prosperidade no favor de Deus. Nós precisamos crer que a prosperidade, ela vem de Deus. Abra sua Bíblia lá comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 2. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Aqui o Senhor diz a Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ó Deus chamando já para a Europa aqui, ó. E da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Oh, aleluia. Amém. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, querido. Você observa o que nesse texto? Duas coisas são importantes de você observar nesse texto. A primeira, Deus chega para Abraão e fala o quê? Sai da sua terra. Sai da sua parentela. Sai da sua zona de conforto. Sai da sua zona de segurança. Sai da onde você tem domínio das coisas, da onde você sabe o que você deve fazer, o que você não deve. Você sabe de uma coisa? Uma das coisas que eu mais gosto de estar morando onde eu estou morando, é que eu sou forçado a depender de Deus todos os dias da minha vida. Sou forçado. Eu não tenho outra opção, entendeu? Eu pastorei uma igreja de ingleses, eu não pastorei uma igreja de brasileiros. Nós temos brasileiros lá, em torno de 20, mas a maioria é inglês e de outras 25 nacionalidades. Tem indiano, paquistanês, japonês, filipino, alemão, italiano. Tem uns solteiros lá também, irmãs, amém?
Estão querendo casar, depois você fala comigo no final, né? Tudo de olho azul, 1,80, loirinho, cheio do espírito, amém? Mas, enfim, deixa eu te dizer. As irmãs alvoroçaram tanto, até esqueci que eu estou falando aqui, peraí. Eu estava te dizendo o seguinte, eu estava te dizendo que lá eu sou forçado a depender de Deus. Então é uma igreja de fala inglesa. Eu fui para lá, eu já sabia um pouco de inglês, entendi inglês, mas o inglês britânico ele é diferente, a pronúncia é diferente, né? E tem vários sotaques diferentes no país. Então, dependendo do sotaque, você não entende nada. Dependendo do sotaque, você olha para o cara e fala, eu tenho certeza que esse cara está pensando que ele está falando inglês, mas está falando alemão comigo, ele está falando outra coisa, não é inglês, não é possível, né? Vou voltar lá na cultura inglesa, pegar meu dinheiro de volta, né? Porque você não entende. Então eu sou forçado a depender de Deus. Esses dias, lá a carteira brasileira de motorista, ela vale só 1 ano. Eu já estou lá 1 ano e meio. Então, depois de 1 ano, eu tive que fazer exame de direção de novo. Eu falei, misericórdia, depois de velho, fazer exame de direção, né? Não é possível. E tive lá fazer a prova. Aí eu lá fazendo a prova de direção. Eu falo inglês, irmãos, mas tem vocabulário que é específico demais, né? Então, aí começou lá o carburador do carro, não sei o que, das quantas, a espessura do pneu. Eu olhava a questão no computador e falei, eu não sei se isso é de comer ou de passar no cabelo. Me ajuda, Jesus. Foi na oração em línguas mesmo, irmão. De palabaca, A, B ou C, revela Espírito Santo. Foi na base do charabacantas a prova, entendeu? Né? E deu certo. Por quê? Porque Deus é bom. Então, querido, uma das coisas que eu amo de estar morando onde eu estou morando e passando por tudo que a gente passa, é o quê? Eu sou forçado a depender de Deus. E esse é o melhor lugar para você estar. O melhor lugar para você estar é onde você não tem outra opção, a não ser depender de Deus. Porque quando a gente tem outras opções, infelizmente, às vezes a gente se vê não dependendo de Deus. Tem um irmão lá da nossa igreja, que ele é muito engraçado, esse irmão, ele é bem atípico. Ele é muito inteligente, está fazendo química quântica em Oxford, PhD, então você imagina, né? Mas você já viu aqueles professor Pardal? Você assistia professor Pardal? É naquele estilo lá, né? O cara é meio descoordenado, assim, ele olha, chega assim. Aí ele foi trabalhar uma época de voluntário, seminarista especial, lá no nosso escritório. Aí ele chegava lá, aí um dia ele chegou lá de Hobbs, né? Aquele roupão. Ele chegou de roupão para trabalhar lá no escritório. Falei, irmão, você não esqueceu de nada não? Não está faltando nada? Uma camisa, uma calça? Ô, pastor, ia atrasar, eu vim de Hobbs. Falei, claro, evidente, né? Eu entendi perfeitamente o seu raciocínio, né? Eu falei, o que eu faço? Jesus, fica aí, irmão, vai, trabalha de hobby hoje mesmo, né? Mas esse irmão ele é muito engraçado, porque ele ora para tudo. Ele ora para tudo. A gente estava com uma casa missionária lá, uma casa muito grande, 5 quartos, e muito espaçosa. Então a gente fez, por um tempo, nós fizemos o escritório da igreja no térreo da casa, e em cima a gente tinha alguns quartos para receber os irmãos que começaram a ir para lá para compor a nossa equipe. E esse rapaz, ele mudou de uma cidade para lá, e nós hospedamos ele por um tempo no quarto. Um dos quartos lá. Então a gente compartilhava a cozinha da casa. Então às vezes eu estava almoçando, ele ia almoçar lá, aí ele ia fazer um sanduíche. Aí eu ficava olhando ele fazer o sanduíche. Aí ele começava orando. Senhor, me dá sabedoria para fazer esse sanduíche. Aí ele pegava uma fatia de queijo, abençoa esse mussarela, Senhor. Pegava o presunto, abençoa, Senhor, eu te agradeço por esse presunto abençoado. Né? Aí eu olhava aquilo e falava, eu acho que ele realmente não é normal. Né? Né? Mas você sabe que um dia ele estava fazendo isso, eu estava rindo dele por dentro. E Deus falou comigo, ele está certo, você devia imitar ele. Porque é forte, igreja. Você devia imitar ele, porque ele depende, aprendeu a depender de mim para tudo, até fazer um sanduíche. Os nossos problemas começam quando a gente acha que a gente dá conta de fazer um sanduíche. Então, para que orar? Aí você também acha que você consegue arrumar um emprego, para que orar?
Aí você consegue também você acha também que você consegue resolver o problema do seu casamento. Então, para que orar por isso? Não, eu consigo aqui, eu dou conta. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ande na completa dependência do Senhor. Amém? Então, querido, você tem que entender que a sua prosperidade, ela vem de Deus. Ela não vem do seu trabalho árduo, ela não vem da sua faculdade, ela não vem do seu negócio, ela vem de Deus. Ah, pastor, você está falando então que não precisa trabalhar, oh glória, né? Não estou falando isso. É fácil você entender como as coisas funcionam, é só você ler 1 Coríntios 15:10, onde o apóstolo Paulo diz: eu sou o que eu sou pela graça de Deus, e a graça de Deus para comigo não se tornou vã. Antes, eu trabalhei mais do que todos os demais. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que habita em mim. Amém? Então não é que você não vai trabalhar. Talvez você vai trabalhar mais do que todos os demais. Mas nós temos que entender que é a graça de Deus que nos capacita a trabalhar mais do que todos os demais. Não é que você não tem habilidade, mas você tem que entender que as habilidades que você tem que ter são as habilidades que você recebeu por causa da graça de Deus. Amém? E quando você prosperar, porque isso é inevitável, você vai prosperar, amém? Né? Não ergue a mão para o céu e fala: olha, eu quero agradecer, porque eu fui muito focado, eu perseverei, eu fiquei lá naquela faculdade, 5 anos aguentando o tranco, agora peguei aqui a minha OAB. Não, filho, não faz isso não. Levanta a mão para o céu e fala: Senhor, eu te dou graças, porque tudo de bom vem do Pai das luzes. Tudo de bom a gente recebe é de Deus. Eu te dou graças, Senhor. Recebi esse diploma das mãos do Senhor. Amém? Então, isso é entender que a prosperidade vem de Deus. A pastor Sérgio falou aqui a respeito de José na prisão. Se você for lá para Gênesis 39, versículo 3 e 4, você vai ver que José, depois dos irmãos o terem lançado na prisão, a Bíblia diz que ele estava lá e de repente ele ganhou favor aos olhos do carcereiro. E a Bíblia diz por que o carcereiro deu a ele favor, a tal ponto de colocar ele como chefe da prisão. Porque tudo que ele fazia, Deus prosperava. A Bíblia diz isso. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. Amém? A presença de Deus era com ele. Vamos ler esse versículo, só o 39 e 23. Abre lá comigo, Gênesis. Versículo 39, capítulo 39, versículo 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo, diga comigo, tudo, amém? O que ele fazia, o Senhor prosperava. É Deus que prospera o que você faz. É Deus que prospera o que você faz. E sabe qual que é a essência da prosperidade? Ter o testemunho de José. Qual que era o testemunho de José? Deus era com ele. Os irmãos estavam resistindo a ele, Deus era com ele. Jogaram ele no poço, Deus era com ele. Ah, levaram ele preso, Deus era com ele. Por isso ele parou onde ele parou, porque Deus era com ele. Você também vai parar onde Deus tem para você, amém? Porque Deus te levantou como cabeça e não como cauda. E isso vai acontecer na sua vida porque Deus é com você. Deus é com você. Favor de Deus já foi liberado sobre a sua vida. Mas você tem que ter uma convicção, um entendimento. A minha prosperidade vem de Deus. Vou trabalhar muito? Vou. Vou ter sabedoria? Vou. Mas tudo isso vem de Deus. Terceira pergunta que eu tenho para você hoje é: qual a promessa de Deus para os seus filhos? Então, peraí, eu disse a você, né, que será que Deus quer nos prosperar? Qual que é a resposta? Sim. Eu disse a você, será que a nossa prosperidade vem de Deus? Sim ou não? Sim. Então a terceira pergunta é, qual é a promessa de Deus para nós? Abre lá comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Versículo 1 em diante. Quando a gente fala de Deuteronômio 28, a maioria dos crentes já conectam Deuteronômio 28 com a maldição.
A maioria dos crentes conectam Deuteronômio 28 com aquela condicional da lei. Eu vou falar disso daqui a pouco. Se obedeceu, você é abençoado. Se não obedeceu, você é amaldiçoado. E você sempre, quem estava debaixo do sistema da lei, sempre estava nessa. Será que eu mereço a bênção de Deus ou não? Graças a Deus, porque hoje nós estamos debaixo da nova aliança, amém? E o que você tem que entender? Que todas as bênçãos que estão aqui em Deuteronômio 28 pertencem a você por direito e herança. Por quê? Porque Jesus já obedeceu. Jesus já obedeceu. Deuteronômio 28 diz, a partir do versículo 1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, aleluia. A bênção que vai te alcançar, não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você, amém? A bênção vai te alcançar, bendito serás tu na cidade de Belo Horizonte, aleluia, amém? Bendito serás no campo, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. E por aí vai, e continua aqui até o versículo 13, amém? Deixa eu te dizer, todas essas bênçãos são promessa de Deus para você, é promessa de Deus para você. Isso tem que estar enraizado no nosso coração. Deus quer nos prosperar. A nossa prosperidade vem de Deus. E Deus já prometeu que vai nos prosperar. Se Ele prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Sabe que nesses dias uma fé enraizada na palavra de Deus possa brotar no seu coração para prosperidade. Amém? Prosperidade. Sabe, prosperidade não significa necessariamente riqueza. Você sabe disso, tem gente que é rico, mas não é próspero, né? A Bíblia chama José, ali naquele contexto da prisão, de homem próspero. Por quê? Meu amigo, se você está dentro da prisão e se torna o carcereiro da prisão, isso é prosperidade ou não? O que é melhor, estar trancado na cela ou estar governando lá a cadeia? É melhor governar a cadeia, né? Então deixa eu te falar, talvez você está vivendo um contexto de prisão, talvez você está vivendo um contexto de desemprego, talvez você está vivendo um contexto de dificuldade financeira. E eu não estou aqui para falar para você que amanhã você vai ganhar $1 milhão. Eu estou aqui para falar para você o seguinte, mesmo no meio da dificuldade, Deus vai te favorecer. Mesmo na cadeia, Deus vai colocar a chave da cadeia nas suas mãos. Amém? Deus vai te dar autoridade, mesmo na cadeia, amém? Deus vai te dar poder e autoridade, posição, mesmo no meio da crise, amém? Por quê? Porque Deus é com você. E essa é a essência da nossa prosperidade. Então essas são as 3 perguntas que eu disse que eu queria fazer para você. Mas diante dessas 3 perguntas e do que elas significam, eu quero te dar 3 conselhos fundamentais para você prosperar. O primeiro é, rejeite o espírito da pobreza. Você tem que rejeitar o espírito da pobreza. Eu não estou falando aqui de pobreza. Lembra? Eu estou falando aqui de um conceito espiritual. Tem gente que é rico, mas ele está debaixo do espírito de pobreza. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, eu converti, o irmão que converteu junto comigo era meu melhor amigo, depois o Osemar nos consolidou, mas esse rapaz, ele vinha de uma família muito rica. O pai dele é médico, fazendeiro, lá em Goiânia. Então eles tinham muito dinheiro e moravam numa mansão. E às vezes a gente ia brincar na casa dele, às vezes a gente ia brincar na minha casa. A minha família era uma família bem mais simples. Minha mãe, apesar de advogada, nós não tínhamos tanta condição financeira, morava numa casa simples. Mas ele ia lá para casa, a gente jogava bola na sala e descia para o quintal. E minha mãe fazia aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Oh, aleluia! Quase entrei no Charabacantos aqui agora, irmão. Né? Segura. Né? Então, era uma maravilha, e tinha liberdade, e tinha fartura, sempre tinha fartura na minha casa. Sempre eu fui uma criança que teve de tudo, aquela coisa, né? Mas a gente ia para a casa dele, que era milionário, é até hoje, sua família. Às vezes a gente entrava no banheiro para tomar banho, depois de ter jogado bola, passava 1 minuto, o pai dele vinha bater na porta. Ô menino, sai desse banheiro aí, está gastando a minha água, eu vou ficar pobre. Ah, miserável, tem 10 fazendas, 50 milhões na conta.
não deixa eu tomar meu banho sossegado aqui, infeliz endemoniado. Né? Mas o que é isso? É alguém que vive debaixo do espírito de miséria. Você já conheceu aquele tipo de pessoa que ele tem 10 milhões de patrimônio, mas ele anda com a chinela havaiana desgastada no calcanhar, camisa puída na gola, mas o cara é cheio do patrimônio? Por quê? Isso é o espírito de miséria. Espírito de miséria. Então, às vezes, tem gente que é rico, mas tem espírito de miséria. Mas tem pobre que não está debaixo do espírito da pobreza. Você chega lá, ele te convida para aquela galinhada abençoada, né? Chega lá, vai à célula comer galinhada na casa da irmã. Ela faz 30 panelas de galinhada. Dá para alimentar o exército de Belo Horizonte inteiro. Dá para comer galinhada 364 dias no ano, né? Mas por quê? Porque é próspero, não está debaixo do espírito de miséria, não está debaixo do espírito de pobreza, amém? Né? Você consegue desfrutar daquilo que Deus te deu. Sabe, querido, a vontade de Deus é que você desfrute daquilo que Deus te deu, sem acusação, sem acusação. Às vezes, irmãos, o pastor Zemar enfatizou isso aqui hoje, a gente fica acusado até de prosperar, você fica acusado até de contar a bênção, né? O irmão falou do Corolla lá, você ganha um Corolla, você até esconde, né? O irmão chega de Fusca na célula, você acabou de ganhar um Corolla, você conta ou não conta? Você fica na dúvida, fala, não, deixa quieto, né? deixa eu parar ali na esquina para ninguém ver. Por quê? Porque, deixa eu te falar, existe um pensamento maligno que está o tempo todo nos acusando. Como se a prosperidade que vem de Deus não fosse legítimo você desfrutar dela. Isso não é de Deus. Deus quer que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Amém? Mas você precisa rejeitar o espírito da pobreza. Tem um texto lá de Provérbios, abre comigo lá Provérbios. Provérbios 13, 18. Provérbios 13, 18 diz: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quem que recebe a repreensão? Diga comigo, o humilde de coração. Amém? Deixa eu te dizer um outro engano que nós precisamos vencer para vencer o espírito da pobreza. É o orgulho. Tem gente que valoriza a pobreza. Tem gente que acha que ser pobre é ser espiritual. O irmão chega aqui, tá, vou continuar aqui usando o exemplo do Corolla. Você chega aqui, fala, eu vou colocar no meu alvo aí das primícias aí, Deus me dá um Corolla. Aí o irmãozinho olha lá, não, mas você é carnal, hein, pedindo Corolla para Deus? Não, então pede um Fusca, irmão, fique em paz, deixa eu aqui. Né? Não tem problema nenhum, irmão, se Deus te der um Fusca, glorifica o Senhor, amém? E seja contente com Ele, amém? Mas o que eu quero te dizer? O que eu quero te dizer é que você tem que rejeitar um pensamento meio católico, de engano, que idolatra a pobreza. E que vê o dinheiro como algo maligno. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu já te mostrei aqui que Deus se compraz na prosperidade do seu servo. Amém? Mas nós precisamos então receber a prosperidade. Às vezes a prosperidade não está chegando até você porque você não está recebendo. Você recebe a prosperidade de Deus? Eu vou te dar um exemplo de como eu aprendi isso. Eu aprendi que nós precisamos ter humildade para receber. Tem que ter humildade para receber. Às vezes até de Deus tem que ter humildade. Eu me lembro uma vez, há uns anos atrás, eu estava com o pastor Reinhard e nós fomos almoçar num restaurante fino e tal, e a conta chegou e a conta foi meio cara. E aí, você sabe quando o obreiro dá aquela rateada, né? Você olha a conta, olha o cartão, olha a conta, olha a carteira, né? Começa a orar em línguas, aquela coisa ali, estava naquele dilema, né? Aí acho que o pastor percebeu, falou, não, vou pagar essa conta aqui para você, vou pagar para a gente. Mas eu estava recebendo lá na minha cidade, então como anfitrião a gente quer honrar, né? Quem a gente está recebendo e tal. E, enfim, mas falou, não, eu vou pagar. Aí começou aquele joguete, né? Você conhece essa história também. Não, eu vou pagar, não, você paga, não, eu pago, não, eu faço questão e tal, né? Pega a carteira, fala, esqueci a carteira no carro, pode pagar. Não, tô brincando.
Tô brincando, né? A gente ficou naquela, não, eu pago, você paga. Aí teve uma hora que ele apelou, olhou bem para mim no meu olho e falou: você é orgulhoso, você não sabe receber. Aí eu falei: não, paga e me dá o troco. Pode pagar, vamos resolver, não precisamos brigar não. Né? E realmente eu comecei a analisar a minha vida, a minha conduta. Eu era o tipo de pessoa seguinte: se fosse para eu dar carona para 6 dentro do carro, eu passava, percorria a cidade inteira, pegava 6 e ia lá, né, para o compromisso. Mas se eu tivesse que pedir uma carona, eu falava: não vou pedir não quero incomodar os irmãos. Isso é o quê? Orgulho. Orgulho. O orgulhoso não pode receber de Deus. Você quer receber de Deus nesses dias? Você tem que rejeitar o orgulho. Você tem que rejeitar o espírito de pobreza. Amém? Então, querido, primeiro conselho: rejeite o espírito de pobreza. Diga comigo: eu preciso rejeitar o espírito de pobreza. Amém? Segundo conselho: rejeite a maldição da lei. Abra lá comigo em Gálatas 3. Quando eu falo de lei aqui, evidentemente eu não estou falando dos mandamentos. Amém? Mas eu estou falando do sistema religioso legalista. O que eu quero dizer com isso? Primeiro vamos ler o texto aí de Gálatas capítulo 3, versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Agora preste atenção, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Você está debaixo da bênção de Abraão. A sua prosperidade está debaixo da bênção de Abraão e não do suor de Adão. Amém? Você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar disso. Agora, qual que é o sistema da lei? O que nós precisamos rejeitar para caminhar na prosperidade de Deus? Quando nós falamos de rejeitar a maldição da lei, é que a lei, o sistema da lei, ela era esse sistema de troca. Era esse sistema de barganha. Era esse sistema: ok, se eu cumprir isso aqui, eu vou ser abençoado. Se eu não cumprir isso aqui, eu vou ser amaldiçoado. E isso era uma barganha com Deus, era um toma lá, dá cá. Deixa eu te dizer, não vive dessa maneira. Infelizmente, talvez 90% do meio evangélico, das igrejas do Brasil e fora do Brasil, vivem debaixo disso. Vive o tempo inteiro barganhando com Deus. Senhor, eu vou dar aqui uma oferta de primícia, né, de R$1.000, mas eu quero 10.000 de volta. Né? Não, deixa eu te falar, para de barganhar com Deus, irmão. Primeiro, você não precisa, porque tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus, amém? Não, para quê? Para que você está pedindo? Para que você precisa barganhar se Deus já te deu tudo? Amém? A Bíblia diz: se Ele não nos negou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele também todas as coisas? Amém? Então, não entra nessa de ficar barganhando com Deus. Quem barganha com Deus sai da esfera da fé. Amém? Quem barganha com Deus está sempre se questionando se ele fez o suficiente para merecer a bênção de Deus, para merecer a prosperidade que vem de Deus. Esse é um caminho de morte, é um caminho de acusação. Mas qual é o caminho da fé? É o caminho que você toma posse de toda a prosperidade que vem de Deus. Abraão entendeu isso claramente. Olha só, quero ler um versículo com você lá que fala de Abraão, em Gênesis 14, 22 e 23. Abraão entendeu o quê? Que a prosperidade dele vinha de Deus, não era por causa dele. Você sabia que quando Deus chamou Abraão, Abraão era idólatra? Idólatra. E Deus chamou o cara e o abençoou e prometeu para ele que ele ia ser pai de nações e prosperou ele tremendamente. Por que eu estou te contando isso? Porque a prosperidade de Abraão não tem a ver com a fidelidade de Abraão.
tem a ver com o favor de Deus, amém? Olha só, Abraão reconheceu isso, por isso ele diz aqui no capítulo 14 de Gênesis, versículo 22. Mas Abraão lhes respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Primeiro ele afirma, Deus é dono de tudo, amém? Versículo 23, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, nada quero para mim, amém? Então aqui Abraão diz isso, por quê? Porque ele reconhecia que a prosperidade dele vinha de Deus. Ele não queria dar margem para ninguém falar, eu que prosperei Abraão, porque ele guerreou aqui contra mim e ele levou um despojo de guerra. Não, ele rejeitou esse despojo aqui. Por quê? Porque ele queria declarar, ele queria que a vida dele fosse um testemunho. Qual testemunho? A minha prosperidade vem de Deus. A minha prosperidade não é porque eu barganhei com alguém, não é porque alguém me indicou, não é porque eu mereci, eu deixei de merecer. A minha prosperidade é fruto da bondade de Deus. Então, o primeiro conselho que eu te dei é, rejeite o espírito da pobreza. Segundo conselho é, rejeite o sistema da lei, rejeite a mentalidade de barganha. Terceiro e último conselho que eu quero te dar nessa noite, nós vamos orar, e Deus vai fazer grandes coisas aqui hoje, em nome de Jesus, é o seguinte, rejeite a ansiedade. Rejeite a ansiedade. Deixa eu te dizer uma coisa, a ansiedade é a febre. Preste atenção nisso aqui. A ansiedade é a febre, a doença é a incredulidade. Amém? Então você tem que lembrar, a ansiedade é só um sinal que o seu coração está cheio de incredulidade. Amém? Porque a ansiedade não se mistura com a fé. Todas as vezes que você está preocupado, todas as vezes que você está ansioso, é porque você não está se movendo em fé. E deixa eu te dizer, todas as bênçãos são nossas, mas nós as conquistamos pela fé. Tem uma moeda espiritual que você precisa, não é o seu dízimo, não é a sua oferta. Eles são bem-vindos, eles honram a Deus, mas não é essa a moeda da sua prosperidade. Mas tem uma moeda, qual que é a moeda da sua prosperidade? É a fé, é a fé. Amém? Por isso você tem que rejeitar a ansiedade. A Bíblia é tão clara em relação a isso. Abre lá em Filipenses 4, 6. Eu vou encerrar com esse texto. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6 diz... Não puder tocar para mim um violão. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Agora olha só o resultado disso. Olha o resultado dessa atitude de fé. E a paz de Deus, diga comigo, paz de Deus, aleluia, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é uma promessa tremenda da palavra de Deus. Primeiro aqui nós temos um mandamento bíblico. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E por que você não tem que andar ansioso? Eu tenho uma notícia boa para te contar. Você tem conta para pagar? Você tem um emprego para conseguir? Você tem uma situação financeira que você precisa resolver? Eu tenho uma notícia boa para você. Esse problema não é seu, esse problema é de Deus. É de Deus. Não estou aqui alimentando irresponsabilidade. Eu estou te dizendo para você cumprir o que a palavra de Deus diz. Se você está ansioso por isso, chega diante de Deus com petições, com súplicas. Chega diante de Deus e coloca: Senhor, o Senhor é um Pai bondoso. O Senhor é um Pai bondoso. O Senhor é aquele que cuida de mim. A Bíblia diz lá em Mateus que o Senhor cuida das aves, dos pardais, que muito mais o Senhor vai cuidar de mim, que sou teu filho. Senhor, eu preciso disso aqui, há uma necessidade.
E a Bíblia diz o que depois disso? Que nós temos que chegar com as nossas petições, com as nossas súplicas, com ações de graça. Ações de graças é o fruto de um coração cheio de fé. É um fruto do coração daquele que crê que já recebeu. Ele crê que já recebeu. Por isso ele descansa e começa a agradecer. Fala, Senhor, obrigado porque a provisão já veio. Se você está desempregado nesses dias, eu quero desafiar você a todo dia de manhã e agradecer a Deus. Se você já orou, entrega nas mãos de Deus. Fala, Senhor, eu te agradeço pelo emprego que o Senhor está encaminhando na minha vida. Eu te agradeço pela porta de trabalho. Eu te agradeço pela provisão sobrenatural que vai vir sobre a minha vida. Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Porque a gratidão, ela é fruto de um coração cheio de fé. Mas o mais legal de tudo aqui é que a Bíblia diz o quê? Qual vai ser o resultado dessa atitude sua? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará duas coisas: o seu coração e a sua mente. Você sabe que a guerra é na mente. A guerra é na mente. É na sua mente que o diabo te acusa. É na sua mente que o diabo diz que você vai passar necessidade. É na sua mente que o diabo diz que a crise vai piorar. É na sua mente que o diabo diz que coisas ruins vão acontecer com você pela frente. É na sua mente. Mas a Bíblia diz que Deus, quando você tem essa atitude, vai guardar. Vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente. Você vai dormir em paz. Você vai ter o sono do justo, porque você vai crer que a sua prosperidade vem de Deus. Querido, se a sua prosperidade vem de você, ela é abalável. Eu te digo mais, ela precisa até às vezes ser abalada. Por quê? Quando a nossa prosperidade vem de Deus, ela está fincada na rocha que é Cristo. Então vem crise, vai crise, mas você vai permanecer com toda a provisão que você necessita, com todo o suprimento que você necessita. Amém? Por quê? Porque Deus é contigo. Mesmo dentro da prisão, mesmo no meio da crise, o favor de Deus nunca vai te abandonar. A bondade de Deus sempre vai te alcançar. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Mas nessa noite você precisa ter uma atitude de fé. Se você entendeu as 3 perguntas que eu te fiz, se você está disposto a ter essas 3 atitudes, quais são as 3 atitudes? A primeira: rejeite o espírito de pobreza, rejeite o orgulho, rejeite esse conceito errado a respeito da piedade ligada à pobreza. Não, tenha humildade para receber. Segundo, qual foi o conselho que eu te dei? O segundo: rejeite o sistema da lei, rejeite a mentalidade de barganha, rejeite a mentalidade de merecimento. E entenda que a sua prosperidade vem como fruto da bondade de Deus. E terceiro, rejeite a ansiedade, porque a ansiedade é só o termômetro da sua incredulidade. Mas se nessa noite você se levantar em fé, se nessa noite você rejeitar a ansiedade e se posicionar em fé, eu tenho certeza, que as portas do céu se abrirão sobre você, e você vai colher bênçãos sem medida, você vai colher portas abertas, você vai colher boas notícias, amém? Porque o Deus da paz te conservará em paz. O Deus da paz vai pelejar a seu favor para te dar o fim que você deseja, para te dar o fim do sucesso e não do fracasso, para te dar o fim da vitória e não da derrota. Porque Deus é bom e é fiel. E as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Quantos querem tomar essa postura diante do Senhor nessa noite? Fica de pé então, vamos ter um momento de oração. Vamos declarar nessa hora. Eu queria que você começasse a declarar. Se nesses dias a ansiedade tem atormentado o seu coração, se nesses dias você está com medo do futuro, se nesses dias o diabo tem te ameaçado, você está tenso no trabalho. Há pessoas aqui, eu sinto da parte de Deus uma palavra, que há pessoas aqui que você está trabalhando tenso, você está trabalhando com medo de ser o próximo a ser mandado embora. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Deus é contigo, Deus é contigo. Sinto que há muitas pessoas aqui com esse medo de que a coisa vai piorar, medo que a coisa vai alcançar você. Sabe o que a palavra de Deus diz que vai te alcançar?
São as bênçãos. São as bênçãos. São as bênçãos. Mas você precisa se posicionar em fé. E é isso que nós vamos fazer agora, amém? Queria que você fechasse os seus olhos. E se você tem enfrentado a ansiedade, se você tem enfrentado essa preocupação com o futuro, se você percebe que o seu coração não tem desfrutado, o seu coração e a sua mente não tem desfrutado dessa paz que excede todo entendimento, nessa hora você vai rejeitar toda mentira do diabo. Você vai rejeitar toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança. Começa a rejeitar isso agora. Começa a abrir a sua boca e declarar. Declarar que você rejeita. Você rejeita as ameaças do diabo. Você rejeita a insegurança. Você rejeita a ansiedade. Começa a declarar nessa hora em fé. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus. Oh, darabashebiabava labahai falabasiri libiandere. Oh, robocova labalabasiri libiandere barabahai falabalabahai. Nerebiandaraseke terebarabahai falabalabahai ke. Neterebarabasodo robocova labashiri libianda labahai. Nidere balasokova labashe. Yetereba hata hasalabaye balabalabahai. Oh, Rabakova Labasiri Bicanta Rashederebiai de Falabalabahai. Onde fa Olobo Sinicata Laha Apa Ologoko Anamaha. Eis que eu, o Senhor, vos diz, de Falasi Apolobo Kovalabalabahai. Que eu sou aquele que vai adiante de vós, de Falasi Biandalabahai. Pois o inimigo tem tentado vos envergonhar. De falassuri bicanta labasibi apava labahai. O inimigo tem tentado achacoalhar o teu nome. De falassiri bicanta labahai. Mas eis que eu vos digo que quando ele tem tentado fazer isso, ele tem tocado na minha autoridade. Ele tem tocado no meu nome. Diribiova labasika talasteri biata labahai. E nesses dias eu me levantarei. De falassuri bicanta labahai. Não só para levantar, não só para defender o seu nome, mas eu defenderei o meu nome nessa cidade. Eu sou aquele que vai transformar a vossa vergonha em dupla honra. Eu sou aquele que vai pelejar adiante de vós. Eu sou aquele que vai assinar os papéis. Eu sou aquele que vai destravar tudo aquilo que o inimigo tem travado nas vossas vidas. E eu vos colocarei na terra que mana leite e mel. Eu vos colocarei no tempo da prosperidade e da abundância. Eis que eu vos prometo que a botija vai transbordar, que o celeiro vai transbordar. Pois é verdade, eu sou o vosso Deus, o Deus da prosperidade, o Deus da abundância, e eu manifestarei a minha abundância na vida dessa igreja e nas vossas vidas, diz o Senhor. Oh, derebianda rabahai fala balabalabalabai. Nerebianda la serebianda rabahai fala balabahai. Do robosiri bianda rabahai fala balabahai. Profeticamente, se você tem vivido debaixo de ansiedade, se você reconhece que você precisa se posicionar em fé, queria que você profeticamente colocasse uma mão no seu coração e uma mão na sua testa. Como a Bíblia diz, nós vamos declarar que esse versículo vai se cumprir na nossa vida nesses dias. O Deus da paz, Ele vai conservar em paz a sua mente e o seu coração. Senhor, olha para os teus filhos nesses dias. Olha para os teus filhos nesses dias. Senhor, ó Deus, eu rejeito nessa hora todo espírito de ansiedade, toda preocupação, toda insônia, toda fadiga, todo estresse emocional, eu rejeito nessa hora na vida de cada um deles. Ó Pai, eu libero a paz que vem do Espírito, a paz que não depende de circunstâncias. Pai, ó Deus, eu abençoo a vida de cada um deles. Ó Deus, eu declaro que o seu coração será mantido em paz, que a sua mente será mantida em paz. Eu declaro que você tem a mente de Cristo.
Eu declaro que você vai pensar coisas boas. Eu declaro que você vai meditar nas promessas de Deus. No meio da tempestade, no meio da tribulação, você vai pensar nas coisas boas que o céu está preparando a seu respeito. Eu te abençoo nessa hora. Eu declaro que você anda debaixo do descanso de Deus. Você anda debaixo do descanso. E é no descanso que você vai entrar na terra prometida que mana leite e mel, em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus é bom. 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 Oh, Espírito Santo. Vitor, o pessoal da sua célula, não? Tem alguém da sua célula aí? Não. Ok. Eu sinto o Senhor falando para vocês, talvez para você, é que nesses dias Ele vai despertar nos jovens dessa igreja uma nova criatividade. Uma criatividade para proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça nas redes sociais. Eu vejo vocês fazendo vídeos criativos, vídeos inusitados, que vão passar uma mensagem. Vocês não vão só pregar, mas vocês vão usar ideias criativas para proclamar a verdade do Evangelho. O Senhor vai usar vocês para disseminar essa verdade nessa cidade. Vocês vão se tornar um referencial, né, de jovens que estão fincados na verdade, que estão fincados na palavra da graça de Deus. E vocês vão levar para um outro nível a verdade de que vocês foram chamados para ser radicais, mas muito mais para ser livres no Senhor. Amém? Essa palavra para você, os adolescentes, talvez jovens dessa igreja. Amém? Feche os seus olhos, eu quero finalizar investindo alguns minutos na presença do Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está no meio de nós. E Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de milagres. O Senhor quer liberar curas aqui nessa noite. Curas, eu sinto da parte de Deus que Deus vai curar muitas pessoas aqui nessa noite. Sinto que o Senhor vai curar uma pessoa de um problema na gengiva, uma inflamação constante na gengiva. Deus vai te curar hoje em nome de Jesus. Sinto que o Senhor vai curar alguém que está com as vias respiratórias entupidas. Você tem um problema respiratório, não sei se você está gripado ou se você tem um problema mais grave, mas o Senhor vai curar você hoje. Hoje você vai dormir perfeitamente, você vai respirar normalmente, porque o Deus de milagres está no nosso meio nessa noite, amém? Sinto também que o Senhor vai curar problemas novamente. De manhã também aconteceu isso, gastrite nervosa, que está sendo ocasionada por problema de ansiedade. Deus vai curar você. Deus vai curar o seu estômago. Pessoas que têm diversos problemas de estômago, queimação, gastrite nervosa, Deus vai curar você hoje. Amém? Sinto que Deus está curando alguém de um problema na uretra, no sistema urinário, talvez até nos rins. Deus está curando essa pessoa. Deus está colocando a mão sobre essa pessoa hoje, em nome de Jesus. Também uma pessoa que tem um problema no calcanhar, está sentindo dores pontada no calcanhar. Deus vai curar você hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Também artrite, problemas nas juntas, no quadril, dores no quadril e na coluna. Deus vai curar nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também uma pessoa com inflamação no ouvido. Deus vai curar você hoje. Hoje é o dia da sua cura. Hoje é o dia do seu milagre. É hoje. Não é amanhã, é hoje. Se alguma dessas palavras de conhecimento foi para você, levanta a sua mão aí onde você está. Levanta a sua mão. Fica a sua mão erguida. Amém? Você vai somente receber. Você vai somente receber nessa hora, porque o Deus da paz, Ele vai liberar prosperidade, não só no seu espírito, não só na sua alma, mas também no seu corpo nessa noite. Amém? Eu gostaria de pedir a ajuda da igreja. Nós, como corpo de Cristo, nós vamos orar por esses irmãos, amém? Então você vai fazer o seguinte, você vai ficar com a mão erguida, até alguém do seu lado impor as mãos sobre você. Ergue bem alto para que a gente possa ver. Assim que alguém impor as mãos sobre você, os irmãos que estão ao redor, por favor, irmãos, vamos ficar atentos agora. Toda a igreja, não só líderes e pastores, toda a igreja, olha do lado, vê se alguém está com a mão erguida.
impõe as mãos sobre ele nessa hora. Impõe as mãos sobre essa pessoa nessa hora. Amém? Os irmãos podem me ajudar aqui da frente? Tem várias pessoas ali com a mão erguida. Lá atrás também, por favor, alguém orando lá com aqueles irmãos que estão com a mão erguida. Fica com a mão erguida até alguém chegar até você. Se alguém já impôs a mão sobre você, pode abaixar a mão. Se alguém já está orando com você, pode abaixar a mão. Amém? Você que está recebendo oração, não ore agora. Não ore agora. Não ore. Você que está recebendo oração, você só vai receber. Só receber. Agora nós vamos te abençoar como igreja e declarar a cura de Deus sobre a sua vida. Amém? Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós liberamos nessa hora a cura de Deus. Nós liberamos, ó Pai, sobre cada um que está nesse lugar, a cura do Senhor. Pai, nós liberamos nessa hora, em nome de Jesus, cura completa. Eu amarro agora todo espírito de enfermidade e lanço fora do corpo de Cristo, fora do povo de Deus. Todo problema no estômago, toda gastrite, toda queimação, vai saindo agora em nome de Jesus. Toda dor no ouvido, toda inflamação no ouvido, eu cancelo nessa hora em nome de Jesus. Toda artrite, toda artrose, toda dor no quadril, dor na coluna, nessa hora eu declaro, seja curado agora. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu libero nessa hora a cura de Deus. Eu libero nessa hora milagres do céu, milagres do céu, milagres do céu. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Toda dor, nós amarramos nessa hora e lançamos fora desse lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Quero que você creia completamente no milagre. Quero que você testemunhe depois aqui para o pastor Sérgio, em nome de Jesus, amém? Foi um prazer estar aqui com os irmãos. Tenho certeza que grandes coisas estão por vir, porque a bondade de Deus já nos alcançou, amém? Deus abençoe, pastor Sérgio. Queria orar ainda pela vida do pastor Antônio. E quando ele estava profetizando, o Senhor me deu uma palavra para ele. Como os irmãos sabem, o pastor Antônio, ele está em uma missão ali na Inglaterra. E a Inglaterra tem passado por um tempo de uma mudança política. Tem vivido um tempo que tem gerado uma certa insegurança. Estão saindo da União Europeia e não se sabe ao certo o que vai acontecer ali. Então, até mesmo para a comunidade europeia, há uma insegurança, porque tem pessoas de vários países da Europa que hoje residem, moram na Inglaterra e não sabem o que vai acontecer. Se eles terão que sair, os que querem não sabem se vão poder entrar. Então, não se sabe ao certo. E muito mais para nós que estamos ali com um projeto que é de plantação de igreja. Hoje, o pastor Antônio, ele está numa cidade a mais ou menos 120 quilômetros, de Londres. E foi onde o pastor Giles pastoreou. E temos grandes projetos para aquele lugar. Queremos que o Senhor, de fato, quer alcançar a Europa. Em nome de Jesus. Mas ele estava compartilhando ontem que muitas coisas que aqui estão começando lá já está enraizado. Ideologia de gênero, por exemplo. E N coisas. Uma manifestação das trevas de uma maneira bem clara e evidente. Então, o que nós podemos fazer? Orar por esses irmãos. Contribuir de várias maneiras, e a primeira delas é através da oração. Através da oração. E quando o pastor Antônio estava aqui ministrando, o Senhor me trouxe uma palavra que nós já até ministramos aqui na nossa igreja. Está lá em Apocalipse 3, verso 8, que diz o seguinte: conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. E a Bíblia fala: tens pouca força, mas obedece a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe, irmãos, nós não temos força nenhuma ali. Pastor Antônio, que tem um inglês fluente,
Ele diz que lá é complicado, é um outro idioma. Mesma coisa, às vezes, quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, eu fui dar aula em uma escola, eu tive que ter intervenção da diretora da escola. Porque eu abri a boca, os meninos começavam a rir. E olha que eu sou daqui. Você vê o vocabulário mineiro com o goiano é muito parecido. Mas porque a gente fala porta, porteira. Eu falava um negócio, os meninos começavam a rir de rolar no chão. Eu não conseguia dar aula. E aí veio a coordenadora, não deu. Aí veio a diretora, eles tiveram que fazer um trabalho cultural na escola. Então imagina ele que é de outro país, né? E enfim. Mas há uma porta aberta. Há uma porta aberta. Enquanto a Inglaterra está fechando as portas para muitos países, o Senhor está abrindo uma porta para a videira e para a vinha naquele lugar. Estava testemunhando que saiu um visto agora para irmãos que querem ir morar por 2 anos. Tem um visto. Ele tem esse visto. É um visto de 2 anos e a cada ano eles vão estar liberando três vagas para irmãos. Talvez essa é uma oportunidade que você tem de desenvolver o inglês, cooperar na obra ali. Isso é uma porta que nos foi aberta. Mas muitas outras já estão sendo abertas. Queria orar pela sua vida nesse instante. Quem pode estender as mãos sobre a vida desse profeta? Ali você não tem força nenhuma. Não há força que você tinha nesse lugar. Aqui você tinha um reconhecimento. Aqui você tinha portas em muitos lugares, um nome, um título. Mas ali não há força nenhuma. Mas o Senhor é a sua força. E Ele está abrindo portas nesse instante. Ele está mexendo ali nas organizações, nas leis, no parlamento, em várias instâncias da política, daquela região, daquele lugar, em benefício à obra que Ele te enviou. Não foi você quem quis, mas fui eu, o Senhor, que coloquei esse desejo no seu coração. Sou eu que te levei para aquele lugar, porque eu quero te fazer grande, porque eu quero que você tenha força naquele lugar, para que o meu nome seja glorificado naquele lugar. Por isso, não lhe faltarão recursos, não lhe faltarão pessoas, não lhe faltarão portas, não lhe faltará nada, porque o Senhor é a sua provisão, porque você tem guardado a sua fé, porque você tem proclamado o nome do Senhor naquele lugar. Como vai começar um novo tempo ali, você vai experimentar de uma bondade. Durante esse tempo que você está ali, o Senhor tem recolhido cada uma das suas lágrimas de madrugada, e muitas delas dizendo: Senhor, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz com meus filhos, com a minha família? O Senhor manda te dizer: você apenas me obedeceu, e porque você me obedeceu, eu vou fazer. Porque você de fato foi fiel à aliança, a minha aliança para contigo, ela não falhará. Pelo contrário, ela se fortalecerá mais ainda. E essa porta já foi aberta. Eu sou essa porta, e eu vou abrir portas naquele lugar. Apenas avance, não pare, apenas prossiga. Mesmo que muralhas estejam à sua frente, marche, porque elas cairão por terra. Porque o meu nome vai em primeiro lugar. O meu nome vai à frente, destruindo, desbaratando exércitos, quebrando muralhas, derrubando gigantes. E você verá de fato a mão do Senhor, a boa mão do Senhor. Chegou um tempo de descanso. Fardos são removidos dos seus ombros nessa hora. Fardos são removidos da sua casa nessa hora. Fardos, pesos são removidos do seu ministério. E você fará uma grande obra naquele lugar, uma grande obra naquela nação, no descanso. No descanso que eu, o Senhor, tem te conduzido, em nome do Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, como igreja, nós declaramos que portas já estão abertas ali na Inglaterra e toda aquela região. Diga assim: o Senhor usará pastor Antônio, sua família, seus discípulos, para avançar
o reino de Deus naquele lugar e avivar aqueles que estão mortos. Diga assim: declaramos um tempo de vida, de descanso, de graça e de grande abundância da parte do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Antes de você ir embora, queria que você liberasse uma palavra profética na vida de um irmão. Sabe, nós estamos entrando aí nos últimos dias, finalizando esse ano. Comece a declarar que mesmo no final desse ano, a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o seu início. E você vai desfrutar de um tempo profético, de um tempo novo, cheio de vida e de abundância, em nome de Jesus. Que o Senhor te favoreça grandemente nessa semana, nesse final de ano. Dia 24, o nosso